Sejam bem-vindos, né, para mais um webinar com a galerinha da segunda série. E a webinar de hoje tem como tema a mulher na história, né? Acho um tema bastante interessante, bastante polêmico. Essa turminha gosta muito de falar sobre isso. É um dos temas que essa turminha, dos momentos que eu participei, eu vi eles bem empenhados falando sobre esse tema. Então, eu acredito que vai ser um momento de muita conversa, de muito conhecimento compartilhado. E para esse momento de hoje, nós contamos com a presença do professor Railson, né? O professor Leonardo e o professor João Paulo, que vão conduzir esse momento com vocês. Caso vocês queiram fazer alguma colocação, vocês poderão ativar o microfone de vocês, podem ficar à vontade, ou vocês também poderão enviar via chat, tá bom? Vou disponibilizar um link que o professor Railson pediu no chat para vocês. Está disponível, ele vai explicar já o que é que vocês vão fazer com esse link, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nosso webinar de hoje, A Mulher na História, com os professores Railson, Leonardo e João Paulo. É com vocês. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa webinar. Dizer que é uma satisfação estar ao lado dessas duas figuras que eu particularmente admiro bastante, o professor Leonardo, de História, e o professor João Paulo, Literatura e Língua Portuguesa. Dizer que é sempre bom momentos como esse para estar compartilhando com vocês, falando sobre temas, trazendo esse tema tão importante que é a figura da mulher. Como vocês sabem, durante esse período de pandemia, houve um aumento exponencial no número de casos de violência contra a mulher, principalmente a questão da violência doméstica, a questão da violência feita pelos seus próprios companheiros. E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a visão de ser mulher na história, algumas mulheres que mudaram todo o rumo da nossa história e principalmente os efeitos que essas mulheres causaram até hoje. Então, enquanto o professor Leonardo e o professor João Paulo fazem as suas apresentações iniciais, esse link que eu coloquei para vocês, ele tem uma pequena pergunta, certo? E faz a seguinte indagação. Pergunta a vocês, mulher é sinônimo de... E eu gostaria que vocês complementassem em uma palavra o que para vocês seria o sinônimo dessa palavra mulher. Então, o link está disponível aí. Só vou dar o espaço para os colegas fazerem a apresentação inicial deles e a gente já inicia a nossa webinar. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todos. João Paulo, que eu nem falei com o João Paulo. Em primeiro lugar, para mim, eu já estava comentando com os meninos e achei incrível essa estratégia aqui, né? 3 homens, 3 professores abordar sobre mulheres. Geralmente, vários fóruns que eu participei, né? Encontros virtuais, quando estava na universidade também, geralmente a mesa era composta só por mulheres, né? Mulheres que estavam ali dispostas a defender uma identidade, um contexto histórico, né? E a sua participação ativa no meio acadêmico, no meio social. Nós estamos quebrando esse paradigma aqui. Até eu me questionava naquele momento. Por que não tem um Foi homem ali para intencional, falar tá, Léo? sobre... Não... Por que não tem um homem ali para falar sobre as mulheres? A mulher tem um olhar peculiar sobre as coisas e defende com unhas e dentes, posso dizer assim, tudo aquilo que lhe convém e que, de fato, é acessível na sociedade. Sabemos que existe uma visão negativa sobre alguns termos, né? E aqui nós podemos, sim, conversar sobre isso. Somos homens que podem, sim, defender e ter uma análise sobre a história dessas mulheres em sociedade, né? Mulheres que vêm do seu mitológico à vida real, com suas espadas, seus escudos, né? Com unhas e dentes, aquelas mulheres dos desenhos animados, e que isso possa representar perfeitamente a luta de várias, principalmente da nossa região, né? Do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Vai ser um prazer comentar isso com o João Paulo e com o professor Railson, né? Vamos tentar encaixar aqui as nossas ideias e outra coisa. Vai ser um prazer ouvir vocês abordar um pouco sobre esse conteúdo. Tá certo?
Professor João Paulo está com espaço para iniciar. Eu estava com o telefone desligado, desculpa, o telefone desligado. Olha, esse assunto é um assunto que sempre me chamou muita atenção, tá? Eu sempre gostei da história, né? Eu até pensava em ser professor de história, então sempre me interessei muito por história. Então, nessa tarde de hoje, a princípio eu estava nem com tanta vontade de participar, devido a questões, né, que vocês já sabem, eu partilhei com vocês, mas aí chega nessa hora, a gente fica instigado, assim, aí não tem como a gente correr do debate. Eu adoro debater, eu adoro conversar sobre os assuntos diversos. E aí eu vou tentar mostrar para vocês a importância da mulher e como a mulher ela se utilizou do espaço, principalmente da literatura, para de alguma forma aparecer, né? Mostrar a que veio. E aí, lembrando que o Rio Grande do Norte tem duas coisas interessantes, né? O primeiro, o voto feminino. Léo, me corrija se estiver errado, né, Léo? E a primeira prefeita da América Latina é do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte tem uma certa... um protagonismo da mulher, mostrando a mulher, principalmente na área política. Exatamente. O Rio Grande do Norte deu esse passo inicial, num período ainda muito marcado, né? E a política ainda é um espaço muito marcado por homens. E quando as mulheres entram, geralmente é para tampar um buraco de alguém que não pode mais se candidatar ou está com a ficha suja, e a mulher entra ali para... justamente, mas nem sempre é assim. E aí, claro, o que é que isso pode nos ensinar sobre o futuro? Ontem, o país, né, discutiu sobre o Fundeb, que é um fundo de ação nacional, sobre esses pontos, né? E aí eu espero que seja um momento muito rico de reflexão e de debate aqui. Eu adoro debater. Ótimo. Sem contar, né, que João Paulo frisou muito bem essa questão da participação da mulher norte-riograndense na política brasileira. Nós temos, inclusive, será uma fala do professor Léo, mas já adiantando, nós temos uma das precursoras do movimento feminista do Brasil aqui no nosso estado, né, a Nízia Floresta, ela que dá esse pontapé inicial do movimento feminista. Mas eu comecei querendo ouvir um pouco de vocês, já que nós não teríamos a possibilidade de abrir o microfone para todo mundo, mas eu perguntei para vocês o sinônimo da palavra mulher. E por que eu começo fazendo essa indagação com vocês? Porque, na verdade, na história, na arte, na literatura, seja em que campo social for, certo? A mulher sempre foi um objeto de observação muito maior do que o homem. A mulher sempre foi comparada demais. A mulher sempre esteve na linha de frente dos olhos masculinos. E isso nós vamos trazer com um pouquinho mais de detalhes, com uma riqueza muito maior de detalhes para vocês. E aqui nós temos 5 expressões, lembrando que as maiores elas são colocadas por mais de uma pessoa, 5 expressões que definem a mulher hoje. Definem o sinônimo da mulher: grandiosidade, igualdade social, admiração, força e perseverança e superação. Nem sempre, força está entrando aqui novamente, nem sempre, pessoal, a mulher teve esse sinônimo. Subversão, por exemplo, era um sinônimo bastante utilizado quando relacionado às mulheres num determinado período histórico. Então, eu quis ter a noção, que visão nós teríamos, que visão vocês teriam dessas mulheres, para poder nós darmos esse pontapé inicial na nossa discussão, que vai falar um pouquinho sobre a mulher na história. Quem é a mulher da história? Eu vou mostrar para vocês 3 imagens, 4 imagens, na verdade. Me confirme se vocês estiverem vendo. Vou dar o pontapé inicial para vocês da mulher da história da arte. Quem era a mulher? O que a mulher representava na história da arte? Gente, um dado muito importante. A mulher sempre esteve na arte. Sempre fez parte da arte. Mas, na grande maioria das vezes, ela nunca pôde ser a autora.
Ela nunca pôde ser a mão que criava. Sempre era o fruto da inspiração. Mulher sempre foi o fruto da inspiração. E eu trago para vocês as Vênus. Vênus, essa personificação da Afrodite, do amor, da sensibilidade, da beleza, que, seja ela há 28 mil anos atrás, seja ela há um pouco mais de 500 anos, sempre esteve presente na obra de arte. Agora, com um grande detalhe que vocês não devem esquecer. A figura que nós temos de mulher é a figura sob a ótica masculina. Quem determinava a figura, quem determinava quem era a mulher, como ela deveria se apresentar, qual seria o corpo perfeito, toda essa idealização da mulher ideal era uma idealização masculina. Não era com consulta feminina, muito menos fazer parte de D1, movimento ou manifesto feminino. O homem sempre determinou isso desde a pré-história com a Vênus e o Willie Duff, por exemplo. Que vocês conseguem ver uma mulher que não vê, que está com seus olhos cobertos, uma mulher que não fala, que não tem a sua boca representada na escultura, mas uma mulher que procria, uma mulher que serve para dar à luz, sinônimo de fertilidade, serve para gerar vida. Essa era e é considerada a primeira obra de arte, mesmo quando o ser humano ainda não tinha ideia de que estava produzindo arte, mas ele já produzia a figura da mulher com os valores daquela época. Vejam, essa figura, essa pequena estatueta de um pouco mais de 30 centímetros, ela é uma figura mítica. Ela traz para a gente uma mulher símbolo de fertilidade. Ela traz para a gente uma indagação muito propícia à ocasião. E a gente passa um pouco mais à frente e se depara com a Vênus de Milo. Uma mulher completamente diferente, uma mulher completamente idealizada, certo? Uma mulher que é colocada, certo? De uma maneira mitológica, certo? Uma figura mitológica, uma figura que se aparenta com a sua silhueta perfeita, que aparenta uma silhueta perfeita, que aparenta, né, toda a sua questão do busto e tudo mais. Isso traz muito dos valores, principalmente os valores greco-romanos que eram pregados na época. A idealização, mesmo quando a mulher não tinha tanto efeito valorativo assim, não era tão valorizada como é hoje, certo? E houve, inclusive, um período da Grécia, o professor Leonardo me corrija, que as mulheres eram tidas como homens aleijados. Né? As mulheres eram tidas como o homem imperfeito, foi um homem que não deu certo. Vejam só a figura da mulher como era, não vou dizer desprezada, mas como era desmistificada naquela época. E a beleza, certo? Esse ideal de beleza foi o ideal padronizado, principalmente no período greco-romano. Aí a gente vem para Vênus de Médici, século I. Essa escultura de mármore, essa escultura que traz, certo? Já um período helenístico, ok? E traz para a gente uma figura de uma mulher nua, completamente nua, mas que permanece com suas curvas, permanece com a sua silhueta cinturada, permanece cada vez mais idealizada, um modelo idealizado de mulher. E tem aos seus pés o Cupido, tem o amor a seus pés, certo? O amor, não é esse amor mistificado, mas um amor muito mais erótico mesmo e sensualizado. Então, a mulher como símbolo do próprio erotismo. Por fim, a gente traz o nascimento de Vênus. Botticelli, quando ele pinta o nascimento de Vênus, ele pinta um idealismo muito mais clássico. Ele volta, o Renascimento foi isso. O Renascimento cultural traz os valores greco-romanos à tona. E junto com esses valores greco-romanos, ele traz a figura da mulher ideal, a mulher Vênus, a mulher que tem uma beleza que não é comum.
mesmo ainda numa época em que as mulheres eram pouco valorizadas. Um período histórico onde as mulheres não tinham vez nem voz. Pelo contrário, era aquele período em que mulher não escolhia com quem ia casar, mulher não escolhia com quem ia se relacionar, mulheres não podiam trabalhar, mulheres eram submissas aos homens. Então, eu trago essa coleção de Vênus para ilustrar. Primeiro que a visão que se tem da mulher, a visão que se tem da mulher nas obras de arte sempre foi uma visão idealizada pelos homens. E nenhuma dessas produções houve sequer uma reinterpretação de uma mulher. E sim da figura idealizada, da figura feminina que o homem, o ser masculino, idealizou na história da arte. Pronto, estão me ouvindo, né? Bom, fazendo uma conexão com o que Railson estava falando, né, sobre essa mulher idealizada pelo homem, né, e ele traz ali uma parte daquela visão do renascimento, e João Paulo pode ter uma propriedade de falar sobre essa visão de que essa crítica, na realidade, que já girava ali em torno do próprio renascimento e o papel da mulher, né, como uma mulher submissa através de uma visão totalmente, um olhar de um homem, né? Eu coloquei essas imagens aqui, na realidade são sequências, né, de algumas imagens. Eu acho que tu pode passar, né, Railson, aí, para só pegar, deixa eu ver se tá aí, pronto. Essa sequência aqui de algumas mulheres que trazem uma representatividade no contexto histórico, né? E a visão seria basicamente essa. Eu não peguei todas as mulheres, mas algumas que nós conhecemos e que têm um pulso forte, né? Uma mulher que tinha uma identidade, que na realidade ela não se curvou em relação a alguns desenvolvimento e poderio do homem naquele período, né? Uma das mulheres que eu acho fascinante é Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela vai contra tudo, e o contra tudo que eu estou falando é tanto o meio social quanto o meio religioso, o meio político, né? E Joana d'Arc, ela traz aquela simbologia, né, daquela mulher que tem empoderamento. Aquela mulher que, de fato, ela consegue ter uma percepção de que, mesmo estando sobre um ambiente a qual para ela não era tão acessível, né? Ela passa ali, o contexto de Joana d'Arc gera em torno da Guerra de 100 Anos, e que Joana d'Arc, a igreja naquele momento, João Paulo consegue trazer essa visão de uma forma totalmente mais consolidada em relação ao poder da igreja, né? A igreja que tinha uma influência muito grande sobre a vida de todos naquela sociedade, né? Joana d'Arc, ela se torna mártir francesa a partir do momento que ela vai em encontro dos seus ideais, sem falar em consideração os massacres que aconteceram, né? As visões que ela teve e como a igreja conseguiu perseguir ela por práticas de heresias e considerar ela uma feiticeira, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui em Joana d'Arc, né? Tanto o contexto histórico, né? Essa visão dessa mulher que tinha essa capacidade de se reinventar, de se vestir, pegar os trajes de um cavaleiro, se vestir igual o homem, punhar a sua espada e ir à batalha, né? E ela bate de frente muito com os ideais dessa mulher que nós conseguimos perceber hoje, né? Essa mulher que está dentro de nossas casas, essa mulher que estava em encontro do seu ideal, da sua formação, né? Joana d'Arc, ela traz essa representatividade dessa mulher guerreira, tá? Saindo ali daquela visão de Joana d'Arc, e até então que eu peço que vocês analisem esses fatores desse empoderamento dessas mulheres, não como uma mulher que ela tem que ser submissa, mas uma mulher que ela tem que ter uma visão e participação na sociedade, e que por muito tempo foi tirado isso dela, né? Foi tirado esse poder dessa participação dessa mulher. Agora, claro que nós sabemos, existe o pretexto na sociedade, uma concepção e construção de uma sociedade de uma identidade totalmente masculina, né? E isso tudo faz com que nós conseguimos refletir um pouco sobre essa visão. Aqui não é para justificar os meios, né?
para entender como a sociedade ela era composta, como era a visão dessa sociedade e como muitas dessas mulheres ela se adequava, né? Se você analisar as mulheres, tem muitas mulheres que, ao defender aquela visão totalmente conservadora, ela defende algumas atrocidades, né? Hoje em dia mesmo você escuta uma mãe, se você não cozinhar direito, você vai apanhar do seu marido. Se você não fizer isso, você vai... Tantas coisas que nós ouvimos constantemente, né, em relação a isso. Outra que faz um contexto histórico da nossa sociedade, né, do Brasil, é Dandara, né? Dandara, a companheira de Zumbi dos Palmares, né? Dandara, na realidade, por ser considerada uma guerreira negra no período colonial, ela bateu de frente com os ideais da própria escravidão, né? Não se tornar submissa a isso. Ela preferiu, de fato, nos contextos históricos, né, tirar sua própria vida em relação a se entregar ao processo escravocrata. Então, assim, de que mulheres nós estamos falando aqui? São mulheres do passado. E ela bate de frente com o nosso presente, né? E é essa análise que devemos fazer. Tá? E dessa forma a gente consegue ter essa visão desse empoderamento, né? Dessa mulher que ela luta constantemente por uma vida mais ativa e uma vida de igualdade na nossa sociedade que é tão desigual. Seja em forma de luta, seja em forma de movimento, a mulher, ela sempre tentou o seu espaço dentro da sociedade. E uma característica muito importante das mulheres que vocês vão ver aqui na nossa apresentação é que foram mulheres, inclusive essa é uma fala, o restante da frase é bem típico de João Paulo, são mulheres que lutaram contra o sistema, né? Mulheres que interviam, tentaram fazer intervenções contra o sistema vigente, um sistema completamente machista, um sistema completamente centrado na visão masculina que se tem de mundo, na visão de homem que se tem de sociedade. Que visão é essa? O homem é o guerreiro, o homem é o que trabalha, o homem é o que é livre, a mulher não. A mulher, ela está por trás do homem. A mulher, ela é protegida, ela é... Enfim, ela é toda... Todos os adjetivos que são colocados para a mulher, na verdade, são adjetivos de subversão ao homem. E essa luta constante por igualdade, né? Essa luta constante por igualdade. Na cultura clássica, né, a ideia de que a mulher nasce com uma parte faltando, e essa parte quem tem é um homem, por isso que a mulher se completa quando encontra um homem. E é muito comum a gente ouvir alguém dizendo, até em tom de brincadeira, mas existe um quê de machismo, né? Quando alguém diz assim, tá vendo? Ela tá procurando, quando ela achar o que ela quer, ela vai se acalmar. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa, né? Quando se refere ao comportamento de algumas pessoas. Ela é assim porque ela tá procurando. Quando ela achar o que ela quer, ela vai melhorar. O que acontece? Querendo ou não, tanto da cultura clássica, de origem greco-latina, como na nossa cultura, que tem uma origem cristã. Eu não vou usar a expressão judaico-cristã, porque não existe judaico-cristão, porque ou você é judaico ou você é cristão. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, já que a premissa para ser cristão é justamente entender que Jesus é o Messias e os judaicos não concordam com isso. Então não existe cultura judaico-cristã. Eu sempre escuto isso, e esse é um ponto de vista meu, tá? Mas na nossa cultura cristã, que tem uma origem judaica, a mulher, ela foi criada, né, por Deus. E o homem foi feito para decidir as coisas, governar a coisa, ou como, usando aqui uma linguagem bíblica, para ser a cabeça. O homem para ser o cabeça. Eu, particularmente, não acho nada errado nisso, nem acho certo. Eu acho que você escolhe se você quer ter uma visão na sua casa, ter uma visão bíblica, cristã, ou judaica, ou seja lá o que você quiser. Isso, para mim, não importa. Você, na sua casa, você decide o que você quer. Há mulheres que acham que o marido é o cabeça, que deve ser assim, não vejo nenhum problema. Elas são livres para isso. Há mulheres que acham que não, o homem não pode ser o cabeça, mas que o homem e a mulher devem andar juntos e decidir as coisas juntos. Eu acho que isso é o mais correto. Aqui em casa, se brincar, quem manda mais do que eu, evidentemente, né? Mas veja só,
Então, por que explicar que esse papel da mulher é um papel sempre secundário? Porque culturalmente, porque historicamente, e a origem das nossas religiões, elas trazem o homem como um ser superior à mulher. Embora não haja fundamentação para isso. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre o comportamento das mulheres, ele vai dizer assim: mulheres sejam obedientes aos seus maridos. Aí o pastor diz isso, mas ele esquece de dizer que num versículo depois, Cristo diz: e os maridos amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja. E aí, usando a linguagem teológica, quer dizer, Cristo foi capaz de dar a sua vida pela igreja. A igreja aqui, Paulo vai usar a metáfora da igreja para se designar a esposa. A igreja como esposa, como corpo de Cristo. Essa questão mais teológica, eu não vou entrar tanto nisso. Então, a mulher sempre teve um papel secundário, e a Idade Média foi terrível com relação a isso. Mas aí um autor de história, um pensador da história, que Léo deve conhecer, que é o Jacques Legoff, num livro dele chamado O Deus da Idade Média, ele vai dizer que uma coisa que fez diferença no comportamento dos homens em relação às mulheres foi justamente a figura feminina de Maria, ou Nossa Senhora. Por isso que você vai encontrar na Europa grandes catedrais dadas a Nossa Senhora. Por exemplo, na França, a mais famosa de todas, né, recentemente pegou fogo, que é a matriz, a Catedral de Notre-Dame, que é Nossa Senhora em francês. Então, essa ideia de que Maria era uma mulher, existe. Se você assistiu O Nome da Rosa, ou leu O Nome da Rosa, você vai perceber que, durante muito tempo, a cultura cristã atribuiu o erro do homem pecar à mulher. A ideia de que o homem pecou porque a mulher foi seduzida pelo demônio, o Satanás, em formato de serpente, e a mulher induziu o homem a cair no pecado, como se ele não tivesse, usando a linguagem aqui, o poder de decisão. Quer dizer, o homem só pecou porque a mulher levou ele a pecar. É isso que muita gente pensou, e até hoje mesmo muita gente pensa dessa forma, certo? Só que, ao longo dos anos, né, essa figura materna de Maria, ela ajudou de alguma forma, tanto na questão da mulher, de colocar a mulher como um ser que merece respeito, embora na prática isso não teve tanto efeito assim, e também a figura da criança. Maria é muito representada na arte medieval, segurando uma criança no colo, o menino Jesus. E a ideia de criança só vai surgir no século XIX. Até então, não existe criança, não existe infância. A criança é um adulto em miniatura que é punido, que sofre todos os rigores da lei, como um adulto sofre. Então, criança pode ser presa, criança pode trabalhar, deve trabalhar, senão morre de fome. Então, a criança e a mulher têm esse papel. Voltando um pouco mais para cá, mais para perto, a mulher só começa mesmo a ter um espaço maior na cultura ocidental devido ao movimento que aconteceu nos anos 60, a partir de 68, um movimento que explodiu no mundo todo, um movimento hippie, que é chamado de revolução sexual, que é o quê? A partir desse momento é criado um tipo de pílula que faz com que a mulher possa ter relações sexuais sem engravidar. E aí, o que acontece? Porque, baseado nessas doutrinas, que geralmente são religiosas, a mulher ela é uma procriadora, aquilo que o Raílson falou no começo. Ela é vista para um único fim e objetivo, que é ela tem que embuchudar, ela tem que ter menino, ela tem que fazer isso. Essa é a função da mulher. Cuidar da casa e engravidar e dar filhos ao homem. Essa é a visão que perdurou mesmo com tudo isso até meados dos anos 60. E para muita gente ainda perdura até hoje. Quando a mulher diz que não quer ter filhos ou ela não pode ter filhos, existe logo uma recusa da sociedade. Mas por que você não quer ter filhos? Existe muito isso. Ou quando a mulher, por exemplo, você vê que toda mulher, quando tem uma criança, são fotos, são ensaios, mas quando a mulher perde a criança, né, quase ninguém está ali junto para dar aquele apoio e ninguém se interessa muito. É como se fosse uma coisa que passa por um vácuo. Eu tive várias experiências, muitos pessoais estavam lendo sobre isso. Então, o que acontece? É a partir daqui, junto com essa questão da pílula, né, da anticoncepcional, e dos escritos de uma autora francesa chamada Simone de Beauvoir. E aí ela escreve um livro chamado O Segundo Sexo,
que ela vai dizer uma frase que Bolsonaro só conheceu há 2 anos, mas o livro é dos anos 50, em que ela diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. Onde ela vai dizer que ser mulher não é uma questão biológica, é, acima de tudo, uma questão social, é uma questão de consciência do que é ser mulher. Ser mulher não é apenas uma categoria biológica. Ser mulher é, acima de tudo, um assumir ser mulher. Tá? Eu vou desenvolver isso na próxima, vou abrir a fala para a Railson agora, eu vou desenvolver essas ideias mais para frente. Pegando um gancho do que o professor João Paulo estava comentando com a gente, não é? Eu trago para vocês Mona Lisa, nada mais nada menos que o quadro mais caro da história da humanidade, né? A última vez que foi leiloado, ele foi leiloado pelo valor de 2,5 bilhões de dólares americanos. Então vejam a magnitude desse quadro. Mas a questão não é falar sobre Mona Lisa. O que eu trago para vocês é uma indagação sobre a figura que está representada. Quem era Mona Lisa? Uma idealização? Quem era Mona Lisa? Uma amante? E aí a gente puxa um gancho com o contexto histórico na qual Leonardo da Vinci estava inserido. Leonardo da Vinci, como todos vocês sabem, e a gente já debate e já discute bastante sobre ele, um homossexual, mal visto pela sociedade, preguiçoso. Pouquíssimas de suas obras foram acabadas, mas um gênio. Um gênio não pelo que a sociedade queria que ele fosse. Vejam, Leonardo da Vinci, que nasce numa pequena província, na província de Vinci, filho ilegítimo, ainda bem que foi um filho ilegítimo, senão ele teria sido tabelião, não teria sido artista. Filho ilegítimo, perseguido pela igreja por sodomia, por sodomismo, no caso. Era homossexual, certo? Mas aí entra o gancho importante. A igreja perseguiu Leonardo, mas não perseguiam casais lésbicos. Por que na época a igreja perseguia casais homossexuais, mas não perseguia casais lésbicos? Porque, como o João Paulo falou, as mulheres não eram completas. Então, mulher com mulher não produzia sexo. Então, vejam que até na perseguição... E isso foi o que livrou, certo? A classe das homossexuais femininas das fogueiras do Vaticano e de serem jogadas no mar com pedras amarradas aos seus pescoços. Então, a mulher sempre foi vista como um objeto. Mas que tipo de objeto? Objeto de desejo, objeto de consumo, objeto de inspiração, fonte de inspiração, fonte de desejo ou de repúdio. Sempre com essa visão masculinizada sobre a figura da mulher. Então a gente traz essa discussão sobre mulheres na história, a gente traz essa discussão sobre as mulheres na história da arte, mas sempre atentando para essa visão masculinizada. Vejam, até para ter preconceito, até para perseguir, a mulher sofria preconceito. Nem para ser perseguida, a mulher ela se igualava aos homens. Um casal homossexual masculino era perseguido. Casal homossexual feminino não era, porque nem no patamar de gerar sexo eles geravam. Então, vejam aí como essa visão ela ainda é importante. E voltando sobre as indagações ao redor da Mona Lisa, certo? Existem inúmeros mistérios, certo? Que circundam sobre esse quadro. Um dos grandes mistérios é que esse quadro seria o retrato de uma esposa, uma mulher que estava coberta, que estava bem vestida, provavelmente uma mulher muito bem casada, porque sua expressão ela não é tão feliz assim. Então, se a mulher não estava tão feliz para a época, né, para os séculos XV, XVI, era sinal de que ela realmente não era solteira, ela era casada, então não tem essa expressão tão feliz assim. Mas uma cientista social e historiadora chamada Lilia Schwitz, ela faz uma indagação importante. Ela diz o seguinte: Leonardo da Vinci gostava tanto das mulheres que acabou fazendo a sua versão feminina no quadro da Mona Lisa.
Então, ela defende a ideia de que, fazendo a comparação dos retratos, né, feitos do Leonardo da Vinci, esses traços da Mona Lisa seriam traços femininos, afeminados. Houve uma mudança de gênero, digamos assim, do autor que a produziu. Então, num período onde as mulheres ainda viviam um sistema subversivo tão forte, o Leonardo da Vinci ele quebra com muitos dos paradigmas da época e traz a Mona Lisa, uma versão, claro, nenhuma dessas teorias, pessoal, elas são concretas, elas são confirmadas, são teorias, mas não deixam de ser hipóteses, não deixam de ser possibilidades que viriam a acontecer. Bom, e dando continuidade, eu creio que a nossa linha de pensamento aqui, tanto João Paulo como o professor Rails, a gente está percorrendo aqui alguns meios, né, do contexto histórico, algumas versões, e não está seguindo basicamente aquela linha que seria totalmente genérica. Creio que vocês já tenham percebido isso, né? E eu quis muito abordar a questão das mulheres e pegar mulheres que de fato fizeram história, né? Mulheres que trouxeram a composição histórica e a sua participação ativa em algumas ações sociais, tá? Essa primeira aqui, né? Nísia Floresta, todo mundo aqui conhece ela, tá? Railson até comentou já sobre ela. Ela traz aquela visão feminista, né? E coloca em prática essa personificação desses direitos, dessa luta por igualdade, né? Ela traz muita influência sobre o contexto da época e transmite isso até hoje. João Paulo também falou no início sobre a visão política, né? Nós vamos encontrar em Lages, né? Lages aqui no Rio Grande do Norte, a primeira mulher eleita prefeita na América Latina, né? Esse empoderamento que, de fato, nós estamos tentando aqui falar para vocês de uma forma simples e que vocês consigam perceber, né, a importância dessas mulheres no contexto da nossa sociedade, a participação dela. Quando eu estava concluindo a minha graduação, estava escrevendo a minha monografia, eu escrevi sobre a representatividade das mulheres no livro didático. Fiz um recorte, né? Utilizei um livro da década de 60 e utilizei um livro que foi, no ano, basicamente, um livro contemporâneo que eu tinha encontrado, e para perceber a percepção das mulheres no livro didático, de que forma elas eram abordadas, né? E nós sabemos perfeitamente que, por muito tempo, essa mulher ela foi tida como um objeto, como simples complemento do contexto histórico, né? Esse contexto a qual Nísia Floresta ela traz, né, por ser uma educadora, poetisa, escritora, ela fundou basicamente uma identidade de um movimento. Claro que esse movimento não nasce com ela e não nasce aqui exclusivamente no Brasil, mas ela traz essa percussão desse movimento, tá? Essa outra aqui, todo mundo conhece ela, né? Até então, as ações dela girou o mundo, né? Um exemplo gigantesco para várias outras mulheres e, basicamente, até nos faz refletir, né? A Madre Teresa de Calcutá, né? A sua vida traz uma composição histórica magnífica. Essa mulher dedicou-se a sua vida a cuidar das outras pessoas, a cuidar do outro, a ter um olhar sobre o outro, enquanto seu contexto histórico sempre foi negado, o contexto histórico das mulheres, né, como ser ativo. E, colhendo ali algumas das frases citadas por ela, eu encontrei essa aqui que é muito interessante, que ela diz, né, as palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável, né? Então, isso aqui traz uma representatividade da força dela, indo contra todos e contra todos, né? Sem falar que ela traz uma visão gigantesca
desse papel dessa mulher em sociedade, tá? Então, assim, de que forma nós podemos caracterizar o papel dessas mulheres que têm um contraste em períodos totalmente diferentes, né? E até hoje, como nós conseguimos entender isso? Tá? Estamos trazendo aqui algo que foi negado à mulher na Idade Média. Nós estamos trazendo aqui algo que foi negado à mulher no processo artístico, cultural das sociedades. E nós estamos trazendo aqui o empoderamento dessa mulher ao longo do tempo. Estamos mostrando para vocês que até hoje essas mulheres, elas lutam por igualdade. Elas lutam por participação. Tá? E por um processo longo de reconhecimento para que essas mulheres venham à tona e colocar-se ali como um personagem ativo na sociedade. A sociedade, por muito tempo, negou a representatividade dessas mulheres que estavam submissas a uma dominação social machista, né? Essas mulheres, a qual elas lutaram e aclamaram constantemente por uma participação mais ativa. E Railson trazendo esse contexto histórico aqui, totalmente... eu lembro de um conteúdo das primeiras, né, a lei greco-romana, das mulheres, que ela queria ter esse empoderamento, já que a Grécia ela oprimia muito a participação de algumas mulheres, né? Claro que temos o contraponto daquela mulher de Atenas, aquela mulher de Esparta, né? Mas aquela mulher que ela decidiu e romper com os paradigmas daquela sociedade. Histórias de mulheres gregas que saíram, foi para o Egito estudar medicina, entre outras coisas, voltar, ajudar outro grupo de mulheres, né? E nós estamos aí cheio desses contextos históricos que, na realidade, isso é uma fonte de força, né, para o movimento feminista, né? E, querendo ou não, isso está dentro de nós, porque nós crescemos, né, nós homens, né, a maioria, e algumas mulheres ainda têm essa visão, nós crescemos em um ambiente a qual eles trazem essa divisão, né, essa hierarquização, quem tem mais força, quem não tem, quem é submisso, quem não é. E às vezes a gente percebe isso, né, na sala de aula, percebe isso no ônibus, percebe isso nas ruas, né? De que forma existe essa lacuna total entre o homem e a mulher, a participação delas. E é magnífico quando Railson falou sobre a Mona Lisa, né? E sobre essa personificação de Leonardo da Vinci, os detalhes de Mona Lisa, né? E como ela era tratada naquele momento. Por que não o mesmo peso e a mesma medida? Porque a sociedade ela tinha um paradigma. Porque a sociedade, nós ainda utilizamos alguns frutos dessa sociedade. E isso é colocado em prática constantemente. Colocado em prática constantemente. Então, que isso venha fazer com que possamos refletir cada dia mais. E esse é o momento dessa discussão, né? E saber que esse espaço, ele pode ser compartilhado, ele é compartilhado, mas de uma forma igualitária. Então, essas mulheres aqui, Nísia Floresta, Madre Teresa de Calcutá, entre outras mulheres que vamos citar aqui, é exemplo de força, de coragem, e que não vão seguir os padrões postos pela sociedade. Romperam com os padrões, né? E isso, a tendência é só melhorar até chegar nos dias atuais. João Paulo. Então, dando continuidade à questão que a gente está discutindo e complementando tudo que a gente está discutindo aqui, na literatura não foi diferente, né? A literatura ela representa muito a sociedade. Então, tudo que de alguma forma se apresenta para nós na sociedade, a literatura vai de alguma mesma forma se estruturando. Então, eu iniciaria aqui falando na literatura especificamente de duas mulheres muito importantes para a literatura a nível internacional, né? Não vou dizer aqui do Brasil. A mulher do Brasil ela vai chegar bem tardiamente, né? Inclusive uma autora brasileira, Júlia Andrade, que ela era uma escritora maravilhosa, mas ela não foi indicada para a Academia de Letras no século XIX, mas o marido, que era um poeta muito pior, assim, ruim, poeta ruim, foi indicado por ser homem, e ela, como uma grande escritora romancista, até hoje, nem na historiografia da literatura brasileira a gente estuda sobre ela.
É preciso você, por acaso, topar com ela num curso de graduação de letras para poder saber quem é. Mas a nível mundial, a nível universal, nós temos dois grandes nomes aqui da literatura, né, que são duas inglesas. Uma é a Jane Austen, com certeza aqui todo mundo já deve ter ouvido falar num romance chamado Orgulho e Preconceito. É um romance incrível, né? E a senhorita Elizabeth, ela, de alguma forma, representa justamente isso. É uma mulher de princípios, de uma família muito grande, doida para casar, né? O sonho da mulher era casar, só que ela não tinha esse sonho todo de casar, né? E aí aparece o senhor, né? Eu agora não me lembro o nome dele, eu esqueci, faz algum tempo que eu li a história, e fica aquela discussão ali, aquele debate, e ela orgulhosa, né? Porque o fato dela ser pobre, ser mulher, e ele um homem rico, também orgulhoso, não dá o braço a torcer. E aí nós vamos vendo esse desenrolar da história. Darcy, não João Paulo. Ah, é verdade, Darcy. Isso mesmo. Isso. A senhorita Elizabeth e o senhor Darcy, né? Que é um soldado, se eu não me engano, e tudo mais. E aí é um romance bem interessante, cheio de intrigas, né? Cheio de falatórios. Ela é uma moça bonita, mais pobre, ele um homem bonito, mais rico e aparentemente orgulhoso, e aí a trama se passa em cima disso aí. E outra autora importantíssima, e aí para mim, que tentou 4 vezes publicar o romance dela e não conseguiu, até ter que usar um pseudônimo, foi a Emily Brontë, ou Emily Brontë, né? Que também tem outras irmãs também, 2 irmãs que também foram escritoras, mas a Emily Brontë, ela terminou entrando para a história por ser autora de um romance que, como diz João Vitor, toda semana eu falo sobre ele, que é O Morro dos Ventos Uivantes, né? Aí você percebe a diferença da mulher. A mulher é colocada nesses romances aqui, tanto na Jane Austen como na Emily Brontë, de forma diferente. A mulher não é mais a coitadinha, não é mais a ingênua. A mulher é alguém decidida, é alguém que sabe o que quer para si mesma e que é capaz de enfrentar. É capaz de enfrentar quando Catherine se encontra com Heathcliff, né? Uma mulher casada que vai ao encontro de um homem que ela amou durante a juventude, e os dois se encontram, né? Isso é um choque. Sem falar que a Emily Brontë era filha de um pastor, né? Era filha de um pastor, que era mais escandaloso ainda. Então, você percebe que na literatura, no século XIX, é quando as mulheres começam, de fato, eles começam na Europa a, de fato, fazer parte da literatura. No Brasil, uma autora que é muito injustiçada, infelizmente, nosso Estado não valoriza esse tipo de coisa, é a Lígia Floresta. Lígia Floresta nasceu onde hoje é a cidade que tem o nome dela, era Papari, era uma comunidade, uma mulher que saiu de um lugar pequeno, de um lugar interiorano, e vai para a França, e que escreve seus primeiros livros em italiano, em inglês e em francês. Então, ela tem uma repercussão muito grande fora do Brasil, né? E aí, claro, existem rumores de que ela tivera um caso com o Augusto Comte, que é o pai do positivismo, o grande pensador europeu e tal. E aí, infelizmente, ela leva uma alcunha, eu acho injusta, que é a amante de Augusto Comte. Quer dizer, a mulher escreveu romances incríveis, poemas incríveis, a mulher foi pioneira, a mulher fez um monte de coisa para ser lembrada como a amante de Augusto Comte. Isso não tem lógica. É como até hoje nós temos o costume no interior. Eu até acho legal do interior. Maria de fulano, Maria de fulano, Maria de fulano. Lúcia de Pelé, minha mãe, né? Kênia de João Paulo. Cécia de Zé do Barraco. Albonise de Nilo. Cria essa ideia de que a mulher é de alguém. A mulher, ela é de alguém, né? Claro que hoje a gente não usa mais nesse sentido. A gente não usa mais isso para denegrir não. Denegrir é uma palavra racista. Para inferiorizar a figura feminina. Evidentemente que não. Mas isso, querendo ou não, é uma herança desse período. Em que nós colocamos a mulher sempre como um ser secundário. Então, no século XIX, a mulher ela vai ser retratada na literatura por homens. E aí existem duas personagens aqui que para mim são fundamentais se pensar e são bem antagônicas. Uma é a Aurélia
que é uma personagem do romance Senhora, que eu já comentei com vocês sobre isso. Uma personagem, uma mulher que é rica, que é desejada, que todo mundo quer, mas ela é uma mulher que sabe seduzir, mas ela mantém a distância, ela não quer muito papo com os homens, né? A não ser com Fernando Seixas, o seu ex-amor, né? que a abandonou para casar com a mulher mais rica por causa do dote, e ela oferece um dote para ele. Se ele aceita o dote, né? É porque ele não mudou. Se ele aceita, sem saber que se trata dela, né? O dinheiro, e não rejeita o dinheiro, ela o perdoa pelo pecado que ele cometeu no passado. Você já sabe da história, já falei para vocês sobre isso já, quando nós falamos sobre esse assunto. E aí, ela, sabendo que ele ainda é um homem interesseiro e que se casa com ela por interesse, ela trata ele como um animal, como um cachorro. E aí, daí o nome Senhora, né? Uma frase que eu acho incrível, vocês já sobre isso, é a frase em que eles debatem sobre a relação deles, né? Em que ele assume que está com ela por causa das condições, e ele vai dizer para ela, com uma espécie de vingança, de que ela pode ter tudo dele, mas não pode ter o coração, porque isso não tem preço. E outra figura importantíssima da literatura, personagem, não estou falando ainda das autoras ainda, vou falar sobre as autoras no próximo bloco, é a Capitu. Capitu é a mulher mais avassaladora da história da literatura. E sobre ela se guarda um mistério. Qual é o mistério? Ela, de fato, traiu ou não traiu Bentinho? Né? A gente não sabe, porque até hoje existe a dúvida pelo fato de que Bentinho é um homem transtornado pelo ciúme. Alguém que tem ciúme da mulher até com as ondas do mar. Né? E aí, o livro é contado por ele, a história é contada por ele, mas Capitu aparece como uma mulher, ora ingênua, ora uma mulher doce, delicada, e ora aparece como uma mulher sagaz, avassaladora, conquistadora, né? Dando à mulher aquela ideia, né? aquela ideia satânica, né? De que a mulher ela faz o que ela quer porque ela seduz o homem. Então sempre se atribuiu à mulher essa capacidade. Inclusive existem ditos populares, né? Que a mulher colocou o diabo dentro da garrafa. Isso é muito comum no Nordeste, né? E tem até uma historinha que conta que o delegado prende o cara, o coveiro prende não sei o quê, e a mulher manda em tudinho, porque a mulher é quem comanda. Então essa ideia de que a mulher, ao mesmo tempo, é um ser frágil, secundário, né, que não é a cabeça, mas ao mesmo tempo é alguém que pode destruir a vida de um homem, que pode... Existem essas coisas muito comuns na cultura popular. Então essas duas mulheres da literatura brasileira, essas duas personagens, a Aurélia e a Capitu, elas resumem muito bem, né, essa maneira de pensar a mulher de um ponto de vista masculino, certo? Existem outras mulheres importantes, tais como, por exemplo, Luzia Homem, como é o caso da Gabriela de Jorge Amado, é o caso da Tieta do Agreste, tem até novela sobre isso, né? A mulher que sai do seu lugar pequeno, apanhada pelo pai, porque não é mais virgem, vai embora para o sul, para lá encontra um marido rico. Na verdade, a gente fica na dúvida se ela é prostituta ou não é, e ela manda as coisas para o pai, e ela decide voltar para sua terra natal, e agora, voltando para sua terra natal, volta podre de rica, e aí Jorge Amado mostra como a sociedade brasileira, especialmente no interior do Brasil, ela é preconceituosa e é interesseira. Se a mulher é pobre, ela tem um tratamento, mas se a mulher é rica, apesar de cometer erros morais, o tratamento é outro. Quer dizer, ele vai dizer que, em outras palavras, que além de sermos uma sociedade machista, nós somos uma sociedade muito interesseira, né? Nós condenamos. E aí uma coisa importante que o Germado vai trazer, a gente viu isso, é a figura da mulher como um ser livre, não só livre no que diz respeito às suas decisões, mas naquilo que diz respeito ao sexo. Isso é uma coisa fundamental para discutir, porque é aqui que nasce toda a questão da mulher, a questão da sexualidade. Tudo tem a ver com isso. A mulher é vista como uma posse sexual do homem. E aí a literatura de Amado, ela quebra esse paradigma. Quando Gabriela, por exemplo, se casa com o Nassib, o turco, dono de um bar, mas ela é uma mulher livre, né? Ela é uma mulher livre. E aí ele compara, por exemplo, por que os homens podem ir para o cabaré, por que eles podem fazer o que eles querem, e as mulheres, a elas é reservado um espaço menor, um espaço do qual ela é uma espécie de servente do homem. Então, é uma reflexão interessante que o Amado traz. E aí,
Eu vou passar a palavra para Railson, para no próximo bloco eu finalizar a reflexão sobre a questão as grandes escritoras da literatura brasileira, tá? E ainda Ok, falando Railson. sobre personagens, né? Os personagens femininos que marcaram a nossa arte, que marcaram a literatura, eu trago para vocês o êxtase de Santa Teresa em Fogo, pintado por Gian Lorenzo Bernini. Bernini, que foi um artista do período barroco, período em que a Igreja Católica ela tentou reprimir os avanços da Reforma Protestante, certo? Entre as duras críticas que Lutero fez para dar início à Reforma Protestante, uma das duras críticas foi essa questão de não poder casar, a questão do casamento em si, não ter aí essa permissão da igreja, certo? E Bernini, que foi um dos artistas que traz as características barrocas muito fortes para suas obras, entre elas está a dramaticidade, está a questão do movimento, da expressão, certo? Traz aí como uma forma de chamar as ovelhas que foram desgarradas, chamar de volta, chamar para si aqueles que foram aí, que disseminaram a reforma protestante, certo? As ovelhas que estavam aí sendo desgarradas. E eu trago essa imagem, uma imagem que me chama muita atenção, porque quando nós falamos em êxtase, nós estamos falando nesse mix de prazer e sofrimento. O que é que Santa Teresa está vivendo nesse momento? Ela está vivendo o ápice da experiência humana divina, quando ela é literalmente introduzida por uma flecha ardente. Um anjo, um serafim, ele introduz essa flecha ardente e leva o nome de amor. Um anjo, amor, introduz em seu peito essa flecha flamejante. E é isso que o Bernini... Agregado a isso, nós vemos uma Santa Teresa expressiva. Nós vemos uma Santa Teresa que, ao analisar, eu dei um pouquinho de zoom aqui no canto direito de vocês, no rosto da Santa Teresa, nós vemos uma expressão que nos confunde um pouco a cabeça. Se é uma expressão de uma mulher que está sofrendo, porque está sendo literalmente introduzida uma flecha em fogo no seu peito, ou se é uma mulher que está em deleite, que está tendo um prazer, que tão típico das esculturas e das próprias obras de arte, inclusive as obras literárias, tão típicos do período do Barroco. Essa escultura, ela está lá na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma, certo? Roma, que é o berço, Itália, que é o berço do Barroco, certo? Desse grande movimento de reconquista de espaço pela igreja, e trazendo um pouco do contexto de quem era esse artista, né? Mais uma vez eu volto a falar para vocês, a visão que se tem da mulher no período era uma visão masculinizada, eram artistas que produziam as figuras femininas, certo? O Bernini, ele foi um artista que caiu nas graças do Vaticano, caiu nas graças da Igreja Católica, e dentre as grandiosas obras que o Bernini produz, ele projeta a Praça de São Pedro, e todas as suas esculturas são produzidas pelo Bernini, e projeta uma das alas mais importantes da Basílica, que é o baldaquino, que é a cátedra, a cadeira onde o representante de São Pedro ele está sentado. Então, um artista como esse traz a figura da mulher, mas a figura da mulher segundo o que a igreja queria que ele representasse. Uma mulher que está tendo uma experiência, mas uma experiência de êxtase, uma experiência intensa, inclusive há um ar de sensualidade típico, uma expressão de sensualidade típica das esculturas da época, certo? Mas não era uma experiência sexual carnal, mas sim uma experiência de encontro, de deleite com o divino, o ápice da experiência humano-divina. Hoje, João Paulo, fica à vontade. É que a Teresa e a Dávila não é a mesma do Luthier, não é a do Jesus, né? Ela é uma das doutoras da igreja. A igreja, quando canoniza alguém, quando canoniza como santo,
ela decide por aclamação do povo ou por um processo que prova, que faz fazer aquele processo de atestar o milagre, se o milagre foi verdadeiro, se não foi, leva para a ciência explica e tal. Como é o caso da Cita Dulce aqui do Brasil, né? Um homem que ficou cego e que para a ciência os olhos não funcionam, mas não mais como explicar, ele consegue de fato enxergar e aí é submetido a testes científicos para poder comprovar que de fato houve um milagre. Santa Teresinha, ou Santa Teresa, quer dizer, essa que está aí, que parece para vocês, ela escreveu muito, ela tem muitos textos. E há um texto muito famoso dela que é Só Deus Basta, né? Só Deus me basta, em que ela fala sobre... Então, é uma mulher muito inteligente, era uma mulher muito sapiente, e de todos os santos da igreja, só 2 mulheres são consideradas doutoras da igreja. Isso quer dizer o quê? O que ela ensinou tem o mesmo peso que um documento papal. Ela ensinou algo para a igreja, ela ensinou algo nos seus escritos, e aí a Igreja Católica decide, por aval do Papa e dos concílios, decidir que o que a pessoa escreveu tem peso de dogma, tem peso de documento que o Papa escreve. Então, tem um peso canônico. Então, é uma coisa rara na história da Igreja Católica, ao longo desses 2000 anos, se ter uma mulher doutora, e ela é uma das. Para você ver a importância da Santa Teresa na história da Igreja Católica. E é esse artifício que a Igreja Barroco, que a Igreja do período barroco utiliza utiliza como um argumento forte para retornar esses fiéis, para trazer esses fiéis de volta para o seu dogmatismo, para imergi-los, não é, nessa sinesfera, digamos assim, de dogmas e de crenças que fortificam ainda mais o seu desejo de voltar ao domínio, de voltar a ser doutrinador. E por que a imagem? Já que a Santa Teresa, por que não se divulgava, se tinha uma divulgação tão ampla desses documentos? Porque um dos artifícios usados pela igreja era justamente ensinar através de imagens. Era a cristanização, melhor dizendo, dos povos pagãos. Se eu tenho a população pagã, que era uma população analfabeta, era uma população que não tinha o domínio do latim, por exemplo, eu precisava ensiná-los de alguma forma. E o que foi que a igreja utilizou? Utilizou da arte, utilizou das imagens para transmitir esses ensinamentos. Professor Leonardo, ele está com um problema na conexão. Ele entrou e saiu e está tentando reiniciar novamente. Então, acho que pode passar para João Paulo ou você dá continuidade. Se ele conseguir retornar, aí ele fala sobre elas. Eu acho que na imagem aí, essa mulher negra é a Oprah, Rails. Isso. Parecendo com ela, né? Que é uma das mulheres mais poderosas e influentes dos Estados Unidos, né? É uma apresentadora. Exatamente. É isso mesmo. Oprah Winfrey. Pode colocar, Rails, a legenda. Foi considerada como uma das mulheres mais influentes do século, junto de outras pessoas, né? E é uma mulher que até hoje está na televisão e que é muito, muito rica e, de alguma forma, ainda incentiva movimentos feministas nos Estados Unidos, né? E a do lado direito de vocês é a Maria da Penha. Todo mundo sabe que foi o que ela passou, e a partir do que ela passou foi criada uma lei no Brasil de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha, que recebeu o nome dela. E aí eu vou dar prosseguimento ao meu raciocínio. É o tempo que Léo volta, senão a gente vê o que vai fazer. É o seguinte, na literatura brasileira, eu quero falar de autoras. Existem 2 autoras muito importantes, muito conhecidas. Uma é a Raquel de Queiroz, e a outra, que é muito mais conhecida, muito mais famosa do que a Raquel, é o caso da Clarice Lispector. E aí, Clarice Lispector tem uma obra que eu recomendo a todos vocês. Ela é muito famosa pela Hora da Estrela, né? Macabeia, aquela coitadinha do Nordeste e tal. Mas há um romance dela, o primeiro romance dela, ela escreveu entre os 18 e os 20 anos, ainda cursando direito. Ela escreveu uma obra, e ela é muito eclética, porque ela escrevia obras para mulheres donas de casa, falando sobre como ser com o marido, de obras como essa. Mas nessa obra, O Perto do Coração Selvagem, ela discute sobre a mulher e o casamento. É um tema muito importante para o feminismo, discutir a mulher e o casamento. Por quê? Porque a ideia de sexo, a gente mais uma vez volta para a questão da religiosidade aqui,
e casamento, matrimônio e castidade, por exemplo. Sempre se foi cobrado da mulher que ela se case virgem, mas isso nunca foi cobrado do homem. Né? Uma mulher virgem é vista como pura, é vista como importante. Um homem que não é mais virgem é visto como um homem que conseguiu, de fato, né, que tem um certo poder e até mesmo consegue influenciar outras pessoas. Então, a maneira de olhar para o sexo, olhar para a mulher, está muito próxima. Está muito próxima, porque a mulher sempre foi vista, de alguma forma, atrelado à questão do sexo. Né? Pra você ter uma ideia, a primeira mulher a usar um biquíni, a usar um maiô na praia, né? Não lembro, Leila Diniz, ela foi demitida da TV Manchete na época, foi TV Tupi, não lembro agora, porque era inadmissível que uma mulher fosse para a praia e usasse maiô estando grávida, pra você ter uma ideia. Até hoje, isso é uma discussão muito forte, né? Quando uma deputada, não lembro agora o nome dela, numa sessão da Câmara, ela tirou o peito para fora e deu de mamar uma criança. E aí gerou todo um constrangimento e aí foi pedido que ela não fizesse mais aquilo e aí gerou outro problema e criou-se lei que hoje não é mais proibida, a mulher pode aumentar onde quiser, a mulher pode dar de mamar a criança, isso não é uma coisa ofensiva. Você tem uma ideia de como é o comportamento masculino, né? O comportamento patriarcal em relação ao corpo feminino. E aí, o que eu estou falando aqui de Raquel de Queiroz? Estou falando da Clarice Lispector. Nesse primeiro livro dela, O Perto do Coração Selvagem, conta a história de uma mulher que descobre que seu marido tem um amante. E diferente de todo aquilo que a gente já viu, ela não se importa com isso. Pelo contrário, ela quer saber, ela vai ao encontro da mulher, ela vai ao encontro do amante para tirar uma dúvida sincera. Ela não vai para trás de uma mulher para bater na mulher, para esculhambar a mulher, não. Ela quer saber o seguinte, por que você, tendo tudo que você tem ele, você tem o carinho dele, você tem o amor dele, quer dizer, ela tem tudo. Por que com tudo isso ela quer casar? Se casar para ela é a coisa mais chata que pode acontecer. Então, quer dizer, você vê um romance desse, dos anos 40, onde uma mulher, uma jovem, inclusive não acreditaram que era uma mulher que tinha feito aquele livro, né? Achavam que Clarice Lispector era o nome de um pseudônimo, né? Achavam que algum homem tinha escrito aquele livro, né? E ela já começou a carreira literária com a explosão de comentários da crítica e da literatura em geral. Muitos críticos da literatura acharam o romance muito bem escrito e não acreditavam que uma mulher fosse capaz de escrever um livro daquele, você tem uma ideia. Então, como eu estava falando para vocês, então a Clarice traz uma mulher decidida, uma mulher que não... A felicidade de Joana não está no casamento. A felicidade dela está na vida dela, ela não precisa de um homem, está com um homem para ser feliz. E aí vem Raquel de Queiroz, com o Memorial de Maria Moura, uma mulher que é dona do seu corpo, uma mulher que é dona das suas terras e que é tão brava quanto um homem. Né? Ela toca o terror na região dela, ninguém se atreve a chegar perto dela com a rodeio, porque sabe que se for com conversinha, vai para bala. Né? E aí, essa mulher que é decidida, essa mulher que é forte, corajosa, tem coragem para tudo, ela se vê acuada quando se apaixona por um homem e decide matá-lo porque ela traiu a confiança dela. Né? Ela enganou Maria Moura e Maria Moura precisa manter a fama de braba. Ninguém faz isso com Maria Moura. E Maria Moura decide matar um homem pelo qual ela está apaixonada. Né? Então, essa ideia de que o homem, né, não é uma coisa necessária à mulher é muito forte na literatura de Clarice e na literatura de Raquel. Né? Então, você não precisa de um homem para ser feliz. Basicamente é isso que ela quer dizer. Né? Então, colocando que a mulher ela é protagonista, que a mulher tem a sua importância. Claro que aí é bom ter cuidado para também não ser um pouco radical. Para que homem? Não é isso também que elas estão propondo. Pelo contrário, Maria Moura é uma mulher que gosta de ser mulher. E outra coisa importante, o feminismo sempre foi taxado e sempre foi colocado. Você vê isso até hoje mesmo aí. Você tem, já ouvi um deputado falando isso. Mulher feminista é porque é feia. É porque não tem homem que quer. Já ouvi esse tipo de comentário. Né? João Paulo, oi. Se você me permite a palavra, essa questão do feminismo e de as mulheres, às vezes, digamos, até demonizar o casamento em algumas vertentes, porque o feminismo ele tem várias vertentes diferentes, não é só um único movimento.
Mas, assim, essa questão de demonizar, entre várias e várias aspas, o casamento, é realmente para desprender totalmente a imagem da mulher vinculada ao homem, que a mulher só é mulher a partir do momento que ela aceita o papel como esposa, como mãe ou dona de casa, entendeu? Isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, João Paulo? Simone... Oi, pode falar. Pronto. Agora, quando o feminismo ele se torna totalmente radical, ele para de ser feminismo e passa a ser femismo, que é o real oposto do machismo. É quando a mulher assume o controle que o homem assumia no machismo. Então, o que deveria ser uma totalidade, uma igualdade, passa a ser uma inversão de papel e não um igualitário. O que eu gosto de dizer sobre isso é o seguinte, sabe? Eu não acredito que exista um feminismo como um movimento contrário ao machismo. Eu acho que o contrário de machismo é ignorância mesmo. O machismo é fruto da ignorância, não tem nada que se contraponha a ele. Agora, qualquer movimento que se radicalize vai terminar em coisa ruim. Por exemplo, você pega lá, o que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião que prega o amor, que prega o amor ao próximo, que você deve perdoar. Mas você pega o movimento do IRA lá na Irlanda, pega os movimentos católicos da Idade Média, por exemplo, pega os movimentos protranstantes dos calvinistas, por exemplo, que queimavam mulheres acusando de bruxaria. É só você assistir Bruxa de Salem, por exemplo. Então, assim, qualquer movimento que perca a racionalidade e caia no radicalismo, perdeu-se, independente do que seja. E aí, claro, eu noto também que muita gente procura esses movimentos muito mais pelo ressentimento, por uma questão pessoal. Isso é ruim, porque se você está ressentido, você não consegue raciocinar, não consegue usar a razão. E eu acho que não deve ser assim, né? Agora, por exemplo, a Adélia Prado, que é uma autora que eu adoro, ela não se considera feminista e ela tem poemas sobre fazer comida para o marido. Eu acho que a relação amorosa, afetiva, a mulher e o homem podem se dar muito bem, serem muito felizes juntos, mas a felicidade não depende do ser feminino ou do ser masculino, mas de um completar o outro, independente do que isso represente. Ou até mesmo de uma mulher morar com outra mulher. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Compreende? Eu só acho que nenhum movimento que perca a racionalidade e descambe para o radicalismo é um movimento interessante. Né? A Simone de Beauvoir, por exemplo, não é uma mulher radical, e ela foi quem botou os pilares do feminismo moderno. Mas ela é casada com o Jean Paul Sartre. Né? Claro, ele morando na casa dele e ele morando na casa dela. Quer dizer, um casamento moderno, quase igual o meu. No começo do casamento, eu morava em Serrinha e ele morava em Natal. Então, não depende de estar junto. Pelo contrário, você, segundo esse pensamento, você deve ir. Né? Então, se a mulher se sente bem cozinhando para o marido, ela é livre para isso. Se a mulher se sente bem sendo que o homem seja o cabeça da família, beleza. Se a mulher acha que o marido e a mulher devem ter autonomia, não é uma questão que eu discuto, entendeu? Para mim, ser feliz é o que importa. Agora, diferentemente de... É certo que o marido espanque a mulher? Bom, aí já deixa de ser uma questão feminismo, machismo, e passa a ser por violência doméstica. Não? São coisas que não é interessante, né? E às vezes é incrível como a gente encontra mulheres que justificam a violência, mas ela mereceu. Ela mereceu. Ela fez por onde? Foi estuprada também com um short curto daquele. Pô, aí você também está querendo demais, né? Mas acho que qualquer movimento, seja ele feminista, seja ele religioso, seja qual for, qualquer movimento que descampa para o radicalismo, ele vai se perder. E aí o feminismo ganha muito mais com a agregação dos homens, né, do que com a rejeição completa do homem. Mas é uma conta pessoal, aí não cabe a mim dizer se a pessoa deve fazer isso ou não deve fazer. Eu posso fazer é falar sobre o movimento em si, certo? Mas obrigado pelo raciocínio. Então, Ailson, eu acho que nesse ponto aqui, acho que sempre gostaria de contribuir, eu acredito. Sim, sim. Pode falar. João Paulo falou uma coisa interessante quando diz respeito aos movimentos, ao radicalismo dos movimentos. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que compõem esse tipo de movimento, quando passam a ser dogmáticas ao extremo, quando se tornam extremistas, elas se desprendem do diálogo. E eu tenho a filosofia de vida que diz: não há diálogo com quem é dogmático. Não há uma possibilidade de diálogo, de debater ideias,
de se conversar sobre algo, de se chegar a um consenso ou a consenso nenhum, o que é dogmático. E por falar em quebra, em ruptura de dogmatismos, eu trago para vocês, encerrando a minha participação, Lucian Freud. Lucian Freud, que traz uma ruptura estética completa, muito típica da arte moderna e da arte contemporânea, certo? Onde ele pinta, entre os anos de 1994 e 1996, uma série de quadros da Bixui. Bixui, que é uma supervisora de um shopping center, que é apresentada a esse artista, que tem vertentes expressionistas e surrealistas, e ele se encanta por essa mulher. Ele se encanta por essa mulher de 128 quilos, 127, 128 quilos. Isso. E ele passa a pintá-la nua, completamente nua, e acha isso algo fantástico. E dessa série de quadros, ele diz: é uma explosão de carne e músculos, mas que me mostra um diferente tipo de textura, uma visão diferente sobre a padronização de beleza. E ele acha isso fantástico. Por quê? Porque a beleza não está no padrão masculino. A beleza está nos olhos do observador. Também encerrando, né? A gente está acabando aqui. Eu queria só falar sobre uma autora que eu recomendo a vocês, uma autora que eu conheci recentemente, chamada Svetlana Alexievich. Ela escreveu um livro sobre Chernobyl, ela ganhou o Nobel de Literatura em 2015, e ela tem um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, onde ela coloca da importância das mulheres na Segunda Guerra Mundial. A mulher nunca é falada na Segunda Guerra Mundial, mas existem comunidades na Europa que os maridos foram para a guerra ou morreram na guerra, e as comunidades ficaram sendo governadas e organizadas por mulheres. E elas, muitas vezes, armadas. Inclusive, tem até um caso bem famoso de uma atiradora russa que só ela matou mais de 200 pessoas, né, defendendo Leningrado. A mulher era uma mulher excepcional no gatilho e matou muita gente para defender a sua terra. Então, a literatura vai trazer, sim. Eu também não acho que a gente tem que estar pegado demais a esses rótulos. Eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não se apeguem muito a esses rótulos, né? Porque às vezes a gente, não se apegando tanto ao rótulo, a gente pode ver os problemas e os defeitos daquele pensamento, e a gente termina não entrando naquela onda, ou então não aderindo a tudo que há, porque todo pensamento ele vai ter contradições. Então não cabe a gente se apegar a isso de maneira radical ou dogmática, como o Raíssa falou, mas de maneira racional, né? O que eu posso tirar daqui? O que eu posso, né? Por exemplo, eu estava falando sobre isso e lembrei agora, o movimento gay. Eu, por exemplo, sou a favor do casamento gay. Casamento gay de que forma? Que os gays possam, na justiça, ter o direito de viverem juntos. Isso é uma coisa que eu tenho e eu penso assim. Não casar na igreja, isso eu sou contra. Por quê? Porque a igreja tem um dogma, e eu concordo com o dogma da igreja. É porque eu estou dizendo isso. Vocês acham que sair na rua, por exemplo, com homens nus, se beijando, ou ofendendo as imagens católicas, isso vai atrair popularidade para o movimento? Não vai. Se você trabalhar, chamar as pessoas para o movimento, de maneira pacífica, dialógica, aí você consegue apoio. É como, por exemplo, eu vou para a rua protestar pela educação, eu vou para a rua protestar pelo transporte público, aí eu vou quebrar a loja, eu vou quebrar o ônibus. Isso não leva ninguém a nada. Isso não leva ninguém a nada. Não é pela violência, pela baderna que você consegue nada. Não é pelo radicalismo que se consegue nada, né? E acho que as grandes mulheres que têm conseguido, nesse ponto, fazer a diferença, são mulheres que fizeram a diferença no seu cotidiano, na sua forma de agir, dos que estavam próximos. Porque, por exemplo, Madre Teresa, por exemplo, ela não estava pensando em mudar o mundo. Ela queria o quê? Ela queria ajudar a situação da mulher na Índia. Um lugar, até hoje, as mulheres indianas, pessoal, os maridos com raiva ou por ciúme, jogam ácido na cara das mulheres, né? Para que elas não encontrem mais ninguém. Você já imaginou? Eu li um documento da ONU que falava sobre isso. Em 2017, né, existiam na Índia muitos casos desse tipo. Mulheres que são, por ciúme, o homem, como dono da mulher, joga ácido sulfúrico na cara das mulheres para que fique deformado, né? E existe uma ONG lá que fazia cirurgia plástica nessas mulheres. Então, pessoal, eu espero ter contribuído e de alguma forma com que vocês aquilo que nós nos a conversar aqui hoje. Espero que sirva para alguma coisa, para vocês pensarem a favor, pensarem em contra, porque o pensamento serve para isso. Para a gente se contrapor, para a gente se opor, para a gente concordar, discordar,
E é isso que faz com que a gente vá desenvolvendo nosso intelecto, nosso raciocínio, tá? Muito obrigado. Professor Leonardo, ele conseguiu conectar? Professor Leonardo? Oi, Léo? Oi. Já estão nas considerações finais e creio que todos aqui tenham absorvido um pouco desse conteúdo, né? Até então foram vários pensamentos, várias perspectivas, mas ela tem um único cunho, né? A gente tem uma visão ampla sobre os grupos que, em alguma parte no processo histórico, foi tido como oprimidos e esquecidos, né? E que nós possamos, de fato, entender que a nossa sociedade ela vai muito além do que um simples rótulo, né? Ela quebra paradigmas e isso faz com que possamos ter essa visão ampla sobre os nossos deveres, as nossas obrigações. Para concluir a minha fala, até então que foi mínima aqui, eu fiz uma sequência de mulheres, personagens, mulheres que fizeram parte e fazem parte do contexto histórico nacional e mundial, um movimento, né, que trouxe à tona algo que de fato não estava adormecido, mas que trouxe esse despertar. É uma das questões que eu sempre me questionei, sabe, João Paulo? Foi redundante aqui, mas até que ponto o povo brasileiro ele pode trazer um ato de ação em relação ao protesto, aquilo que nos pertence, né? Que sempre é visualizado, sempre é dado um destaque a mais do que é do outro, né? E o caso de Marielle Franco foi isso, né? Apesar de repercutir mundialmente, né? E não chegou a uma esfera global, mas sabemos que a causa dela em si, aquilo que nós temos, documentários, temos vários depoimentos de pessoas que estavam próximo dela, né? A luta dela em uma comunidade, em uma cidade onde reina o terror, onde a minoria não tem voz e não tem vez. E Marielle, ela, se você assistir os vídeos delas na Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, você vê que ela já incitava isso, né? Muitas pessoas podem até entrar em composição e deixar bem claro, ela pediu aquilo, né? Ela estava buscando aquilo. E não é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver que as mulheres, homens, negros, brancos, qualquer pessoa tenha a sua voz, tenha a sua vez na sociedade. E, né, pelo simples fato de ter um paradigma social que essas mulheres elas podem ser caladas, né? E que possamos compartilhar mais disso, possamos entender que a nossa sociedade é uma sociedade diversificada, é uma sociedade que todos possam ter voz e vez, né? E gostei muito, aprendi muito aqui com o João Paulo e com o Railson, né? E espero que os alunos também tenham aproveitado muito desse momento, tá? Então, é isso, muito obrigado. Infelizmente, eu não tive condições de participar ativamente, né? Pelas questões aqui, mas... Algum aluno quer fazer alguma colocação, a gente vai também ceder esse espaço para vocês, né? Já que vocês interviram um pouco durante as colocações dos professores, eu acho importante a gente ceder espaço, principalmente para essa turma que é bastante participativa em tudo. Eu acredito que os professores devem ter sentido falta dessa interrupção, dessas colocações. Eu, em particular, que não estou tanto tempo com vocês no dia a dia, senti falta disso e faço questão de abrir. Eu sei que já passou do horário. Senti também. Né? Já passou do horário, mas eu quero deixar esse espaço, caso alguém queira fazer alguma colocação, expor alguma opinião a respeito do que foi debatido hoje. Passo a de vocês. Eu peço licença para falar, Albanize. Todo o seu espaço. Obrigada. Bom, eu quero agradecer primeiramente aos professores, foi um momento muito enriquecedor, eu achei muito interessante e admito que eu estranhei um pouco por terem composto, né, só por homens para essa discussão. Eu admito que eu fiquei um pouco surpresa, mas foi incrível, falaram sobre figuras importantíssimas e que eu já conheço boa parte delas, porque eu me autodeclaro feminista e eu queria pegar
uma falazinha do professor João Paulo, que ele disse para não se ater muito a esses rótulos. Mas eu acredito que, a partir do momento que você estuda, que você tenta manter seu senso crítico sempre apurado, você consegue perceber as falhas dentro desses movimentos. Até porque eu acredito que eu evolui bastante. Eu me entendi como feminista há mais ou menos uns 2 anos, e de lá para cá foi muito... Eu tive que estudar, eu tive que ler, eu tive que entender e crescer junto com essa ideologia. E também perceber que há erros, há certas coisas equivocadas e que é importante continuar sempre estudando, lendo, vendo figuras do passado, entendendo por que aquilo aconteceu. Então é mais por agradecimento mesmo eu pedir esse momento. Foi ótimo e muito, muito bom de verdade. Eu acho que isso que Flaiane falou é importante, né? Porque, como o João Paulo disse, trazendo para o lado, ele é cristão, ele acredita nas orientações da igreja, no que a igreja católica prega, mas ele consegue também ver os excessos e as qualidades. E isso, Flaiane acabou de expressar que ela consegue ver também no movimento que ela representa, que ela acabou de dizer que é feminista. Então, eu acho o que faz toda a diferença no que a gente vai fazer e no que a gente se denomina, vai ser muito o conhecimento que a gente tem e como a gente aplica esse conhecimento, né? Porque eu tenho certeza que todo movimento que tem um objetivo bom, um objetivo social, um objetivo de lutar pelos direitos do ser, eu não vou dizer nem do homem, da mulher, nem do negro, nem do branco, mas do ser humano, esses movimentos eles devem sim ser dado uma atenção, mas também a gente precisa fazer como Flaiane acabou de dizer que fez. A gente precisa estudar para a gente poder separar o que é certo, o que é positivo e o que é negativo. Porque para onde a gente for, vai ter o lado positivo e negativo. Então, eu tenho que ter essa clareza referente a isso. E algum aluno quer fazer mais alguma colocação? Só para complementar o que a senhora disse, é aquela busca utópica. A gente busca uma coisa que a gente se identifica muito, mas sabe que nunca vai estar 100% certo. Sempre vai ter algum errinho. Isso mesmo. Mais alguma colocação? Então, eu quero dizer isso a vocês. Esse momento, como os professores disseram, né, e Flaiane ressaltou, foi de se estranhar mesmo. Até algumas professoras conversaram com, pô, vai falar sobre a história da mulher, 3 homens. Mas o objetivo foi esse, porque, assim, Foi proposital. depois de tudo isso que foi conversado com vocês hoje, a história da mulher, a luta da mulher, ela não lutou só pela mulher. Ela lutou pelos direitos dos seres humanos. Então, na hora que eu falo assim, Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher que representou Marielle. Marielle não só representou pelos direitos das mulheres, representou pelo direito de todos, do social. Então, por isso também a importância da gente fazer um momento e quebrar hoje também esse paradigma. Homem pode sim falar da história da mulher. São Paulo? Eu esqueci o que eu ia dizer. Mas é Normal, isso, acontece. galera. É muito bom poder participar desses momentos com vocês. É maravilhoso ver como essas webinars, o caminho que elas estão levando. A gente vai ter o webinar daqui a 15 dias novamente para vocês, certo? Dia certo, o próximo tema. Mas eu quero lançar um desafio para vocês. Eu vou lançar para os professores a próxima semana, que a gente vai estar se encontrando no nosso planejamento individual, mas eu quero lançar não é nem um desafio, é uma proposta, um convite eu quero fazer a vocês, para que vocês, alunos, escolham temas para essas nossas webinars e sejam mediadores.